ser um erro, mas aí vem aquela história. Não, erro assim não, mas tipo um detalhe. Aí vem aquela velha história, quer ver? Se chega lá, qual foi a grande história da Embrapa nesse negócio aí? Eu não participei disso aí, eu estou só comentando. Se chega uma comunidade indígena, chegou, esse milho é meu, eu quero esse milho, pá. Qual é o primeiro ato que o pessoal vai fazer? É um ato político. É um ato, e fizeram propaganda, saiu televisão, saiu uma porção de coisa sobre o milho que os craôs estavam resgatando dentro da Embrapa. A preocupação foi muito maior em cima do ato político. O único que se preocupou com isso que você está falando fui eu alertei. Isso aí você tem que olhar que vai dar problema. Quem é que levou esse milho para lá? Entendia de genética? Não entendia. Quem era da Embrapa que levou para lá, você entendeu? Então tinha uma série de circunstâncias que levaram a esse processo. Mas isso que eu estou querendo colocar não é só para os craôs, não, isso é para qualquer comunidade quando você vai resgatar um material genético. Tem que ter muito claro para que quer, qual é o uso e qual é o ambiente que vai plantar aquilo lá. Eu, particularmente, eu sou favorável de você coletar diferentes variedades da mesma espécie e fazer ensaios de avaliação do seu local, para poder identificar qual que é o melhor material. Mas isso são estratégias que nós vamos discutir aqui na frente. Eu ia perguntar exatamente isso, que ele falou, quer falar? Não, eu só queria fazer uma precisão conceitual muito importante, que está inclusive no título do nosso curso, dessa disciplina. Qual é o título dessa disciplina, Jorge? Tá vendo? Você esqueceu o componente do conhecimento. Quando eu perguntei para ele, então essas 20 ou 30 mil espécies que foram recuperadas pela Monsanto adquiriu, entrou em erosão genética? Você me respondeu, não, mas entrou em erosão de crescimento. Que é a contraparte do nosso tipo de curso. A agrobiodiversidade é a adequação sociotécnica. Sem essa adequação sociotécnica, não é possível recuperar a história, a prática que deu origem àquele dispositivo. Mais ou menos, Ricardo, sabe por quê? Porque o banco de hemoplasma, na verdade, qual é a grande finalidade dele? É guardar material genético, para evitar que venha perder e tal, essas coisas todas. Ao guardar, é feito um catálogo sobre todas as características genética, agronômica, tal, ambiental, onde esse material estava, e fica lá. A grande questão que começou a ter debate, ele não está gerando conhecimento e nem trouxe conhecimento, é um material que foi guardado lá geneticamente. Mas podemos falar em erosão do conhecimento quando você começa a perder variedades nas comunidades. Mas ele não tinha informação, então, se unido. Ele não está preocupado com informações de conhecimento. Uma Monsanto, por exemplo. A Monsanto está preocupada em prospectar genes para ela. Entendeu? Então ela quer um gene específico para uma doença. Ela vai prospectar e ela vai identificar esse gene lá. Ela quer um gene específico para... Então ela vai gerar um tipo de conhecimento para ela, para o mercado dela. Esse conhecimento dos agricultores, ele não foi carregado para ficar guardado lá. Não, claro. Ficou guardado a genética. Claro. Né? Então, o banco de hemoplasma, ele é um banco parado, é um banco que, dependendo, é uma questão de discussão esses bancos de hemoplasma, inclusive. Eu particularmente, acho que o aspecto centralizador do banco de hemoplasma é um aspecto que deixa isso tudo parado. Então, entendeu? Ele perde evolução, ele perde dinâmica, ele perde tudo. Então, esses bancos, eles ficam ligados
a bancos locais. Né? Exatamente, é isso aí que eu quero perguntar. Então, isso que seria o ideal Porque- dessas coisas porque todas. Quando o senhor começou a falar sobre os bancos, a gente entende que lá na Embrapa tem um banco, mas como que, eu ia perguntar exatamente isso, como que a comunidade tem um acesso a esse banco? Né? Ou como que a gente dentro da comunidade consegue trabalhar com esse banco? A gente tem que criar um banco? Como que entendeu? Você já está criando. O problema é que ele separa. A gente não consegue parte O alcançar. professor está falando do ponto de vista social. Tem um detalhe aí, Da depende perda do social. banco. Quer ver? Não, mas pede assim, pode colocar assim, uma sazonalidade, vai perder algumas características da variedade. Mas isso seria mais, assim, ter um sucesso maior de conservação daquela variedade, dando elas sendo plantadas, porque guardadas no cano, O problema, quem é que paga isso? Quem é que vai multiplicar e fazer 6.000 variedades? E só do milho. Feijão são 40.000. Arroz mais 30.000. Entendeu? É complicado isso. O que tem que. Aqui não é discussão de banco não, né? O banco de germoplasma é uma coisa física. Ele está instalado num canto que ele tem a estratégia de guardar toda background gênico de uma determinada espécie. Bancos de germoplasma, que nem o Senagem, por exemplo. Senagem, que é para longa duração, para chegar até 100 anos, são amostras pequenas que tem lá dentro. Então, por exemplo, você falando em resgatar esse material, eu não aconselho ir pegar material no Senagem, porque qual o acesso que você vai escolher lá dentro? Dentro desse, vamos supor que é milho, desses 6.000. Ah, eu quero um grão dentado, porte baixo. Só disso aí deve ter mais de 500. Então você tem que escolher alguns tipos. Mas eu recomendo, por exemplo, há um banco de germoplasma ativo que fica nos centros de produtos da Embrapa, que são os materiais que o pessoal usa para melhoramento. Nesses bancos, sim, você tem uma quantidade maior de semente e que pode requerer esse material para poder levar e trabalhar. Né? Então são funções diferentes que tem os bancos. Então se tem banco para 100 anos, hoje tem um banco lá na Noruega, né? É na Noruega, que fica na geleira lá, que é para 300 anos. Que está todo o germoplasma do mundo inteiro está lá dentro. Se houver uma guerra que explodir tudo, está lá o trem. Entendeu? Então está guardando esses background. Agora o que eu falo é o seguinte, como estratégia, a Embrapa é uma instituição pública que depende de governos, né, e de políticas públicas de governo. Então, ela tem uma estrutura que pode estar aberta como ela pode estar fechada, e depende de normas internas. Para você ter uma ideia, para a gente conseguir mudar as normas da Embrapa, para ter acesso facilitado, para você chegar a ter materiais para poder trabalhar com os agricultores, para regulamentar melhoramento participativo, isso aí conseguimos fazer isso em 2 anos. Então você imagina como é que era a estrutura antes. Era tudo proibido. Era proibido fazer melhoramento participativo, era proibido trabalhar com comunidade, era proibido. Então, você vê, então depende de políticas públicas. Agora, para mim, a grande história da conservação de sementes é descentralizar esses bancos de sementes. Então, eu acho que o papel das organizações sociais, junto com as comunidades, elas são fundamentais na conservação de sementes, porque elas fogem dessas políticas. Elas saem desse sistema formal. Como é, por exemplo, tem vários exemplos aqui no Brasil. Lá no de Santa Catarina tem o pessoal do MPA que tem essa estrutura, a Bionatur lá no sul tem essa estrutura, aqui em Goiás também tem essa estrutura junto com o governo camponês popular, o Centro de Agricultura Alternativa tem essa estrutura. Então isso funciona. Isso funciona porque você liga um banco de germoplasma que está vivo, que está existindo no local. Entendeu? Então acho que essas são as grandes histórias. Do ponto de vista da ciência também, nessas variedades que estão lá, pode ter variedades medicinais, inclusive. Nessas variedades pode ter soluções para doenças, por exemplo, que nem surgiram hoje.
que vão merecer estudos no futuro. É uma loucura esse negócio, sabe? Você fala, mas eu vou recordando coisas que eu já passei na Embrapa, que foi uma loucura de sofrimento. Amendoim. Brasil é o centro de origem. Me chamaram para uma reunião lá, que os caras estavam fazendo, Ana Maria Brasil lá, claro, estava fazendo transgênico para amendoim, para uma doença que não existia no Brasil, mas que poderia vir a existir. Estão projetando esse. Aí eu perguntei, quantas variedades ou acessos de amendoim tem no banco de Germoplasma? Ela respondeu, 670. Vocês já caracterizaram essas 670 se tem intolerância ou resistência a esse tipo de doença? Não, não fizemos. Então, o que acontece? Está usando o banco de hemoplasma porque aprendeu uma ferramenta no curso de mestrado ou doutorado para fazer biotecnologia e fazer essas coisas, que dá paper, que dá artigo científico, que dá ponto, que dá não sei o quê, e fica fazendo essas coisas, usando o banco de hemoplasma. Em vez de estar usando a Entendeu? comunidade. Então, né? essas são loucuras que tem. Né? Você ia perguntar alguma coisa? Então, assim, quando se tem essa semente, né, aí é para poder ver essa doença, como é que ela se parte ali. Mas ao plantar essa semente, vamos supor, 40 anos atrás, o solo já não é o mesmo, né? O solo já foi passado por várias modificações através do tempo. Isso também não causa algum problema, fazendo que ela se perca por causa disso também? Qual que é o teu nome mesmo? É o William. William. Eu vou te contar uma história para você, rápida, do meu trabalho. Eu nunca trabalho com banco de hemoplasma oficial. Ponto número 1. Segundo, eu só trabalho junto com comunidade, em variedades das comunidades. Quando as comunidades não têm essas variedades, outras têm, a gente faz o intercâmbio para poder trabalhar com essas variedades. Por quê? Porque todos esses problemas de estresse ambiental, abiótico e biótico, isso já está sendo trabalhado pelas comunidades com as suas variedades. E elas existem, elas estão por aí. Entendeu? Então, por exemplo, milho. Hoje nós estamos trabalhando com milho, com uma porção de variedades crioulas adaptadas à intolerância a diferentes tipos de estresse, que são oriundos dos agricultores. Só que eu não vou acessar esse material. Eu trabalho junto com eles lá e o material continua lá com eles. A única coisa que eu faço dentro da Embrapa com esses materiais é quando o material está com erosão genética. Tipo, o material já perdeu muita da variabilidade, mas tem características que a comunidade gosta. O que eu faço? Eu pego uma variedade que tem um germoplasma parecido, cruzo, monto um composto, refaço aquela variedade, crio uma nova variedade e volta para eles. E como resgatar Entendeu? a genética? Isso também é uma forma de você recuperar a variabilidade genética de... Não está perdido, não. Entendeu? Então essas são as estratégias que existem, entendeu? Banco de hemoplasma, de Embrapa, Senagem, por exemplo, eu jamais vou entrar. Pegar uma amostrinha de semente, primeiro, milho. Vou pegar 100 gramas de milho, já tem erosão genética de cara só na amostragem. Porque não é a amostragem adequada para milho. Segundo, está quantos anos lá dentro? 30 anos? O processo evolutivo parou nessa variedade. Quanto tempo que eu vou ter que ficar recombinando essa variedade no campo para recuperar um pouco de adaptação ao novo ambiente? 10 anos? 15 anos? Não vale a pena. Entendeu? Você tem que estar com esse banco vivo. Às vezes não dá certo. Entendeu? Às vezes você tem que jogar fora a variedade. Os bancos, eles conseguem, eles funcionam se a gente tem uma semente crioula, sei lá, 30 anos. Uma semente crioula de 30 anos. Aí a cada ano que em algum lugar vai mudando, sei lá, você planta metade dela, aí você estoca, eles estocam de novo. É tipo assim, a cada ano, há 30 anos você tinha uma semente lá de feijão. Aí tirou de lá? Hã? Tirou de lá ou continuou lá? Não. Aí você guardou um tanto dela no seu banco. No seu banco, enfim. Aí você plantou a outra metade e você guarda eles de novo, é assim que funciona?
banco, É, se você você vai vai cultivando essa semente, Ó, vai cultivando. banco de germoplasma, por isso que eu dei a última aula foi só sobre isso aí. E por isso que teve aquela prática de ações de conservação participativa do germoplasma. Por quê? Porque toda conservação, que foi o que nós fizemos naquela aula passada, ela tem que ser descentralizada. Ela tem que ser participativa. Senão ela não vai funcionar. Se você centralizar a conservação, você vai criar uma ferramenta de não uso. Tá? Isso foi discutido na aula passada. As estratégias de conservação das comunidades são as mais variadas possíveis. Pegar a região do Nordeste, que tem uns bancos de semente no Nordeste. Qual que é a estratégia do Nordeste? A estratégia do Nordeste, você tem um feijão, o mesmo feijão, com 10 famílias diferentes. E tem um banco que guarda uma amostra dessas 10 famílias desse mesmo feijão. Qual é a finalidade desse banco? É que o Nordeste tem muita seca. Então, desses 10, apenas 3 conseguiram colher semente. Então, a semente vai para o banco daqueles 3. É uma questão de segurança para o próximo plantio, aquelas 10 ter semente de novo. Então, isso é uma estratégia comunitária. Entendeu? Todas as estratégias participativas e comunitárias é que funcionam, porque elas são descentralizadas. E isso é a adequação sociotécnica. Tá? Professor, por favor. Feita pelas comunidades. Ô, minha filha, tudo bem? Essas 10 famílias. Fala alto, filho. Professor, o senhor falou da comunidade dos arroz, eu foram uma preparação muito que não era deles. Isso que o senhor disse. Eu estou querendo saber se quem detém a posse é o dono que não pode passar para outra pessoa, como é que funciona isso? Que a história dos Craô. É isso. Tem uma versão aqui diferente. Eu tenho uma versão diferente dele. Que a nossa é antropológica. A versão antropológica é que eles precisavam retomar uma feira de trocas de sementes originárias deles, dos povos do Cerrado. E esse pretexto aí deu razão para recriar essas feiras. Hoje tem 2 feiras importantes de troca entre eles, os povos do Xingu e do meio oeste, aqui do lado da Tocantins, Mas aí, no Goiás. caso, uma Então, comunidade teve um pode resultado positivo isso, mas porque eles precisavam retomar as feiras, ou as festas das sementes. É festa, é um encontro de povos, e eles fazem nessas festas as trocas. Então agora adotaram lá no Alto Paraíso um encontro de povos tradicionais e sementes, para fazer troca de sementes. Então complementa um pouco essa informação que o pai está colocando. Porque quando ele colocou para mim, bom, Não, mas o que ela está perguntando são os mecanismos internos que foram feitos nesse processo dos CRAOs, que eu também não entendo esse negócio, fizeram um contrato fechado. Entendeu? Então, eu não sei qual foi a razão disso aí, mas parece que como eles tinha questão política, que o Banco Democrático da Embrapa só atende as multinacionais, não sei o quê, e parece que as multinacionais têm contratos fechados lá, que são, tem outro nome. É praticamente quando você é dono da variabilidade. Então os CRAOs, parece que eles queriam uma coisa que ninguém mais acessasse aquilo. Eles fizeram um contrato fechado lá com eles, né? Eu não tenho, eu não sei, eu não concordo com isso, né? Mas isso foi uma norma que eles adotaram lá, fizeram isso e fecharam. Quando a outra comunidade do Mato Grosso foi para lá pegar aquele material que era deles,
eles não puderam acessar aquele material. Entendeu? Que era deles. Isso é uma coisa absurda, sabe? Isso não pode existir. Agora, como é acesso, eu acho assim que eles podem acessar outros materiais iguais lá, mais ou menos parecido com aquele. Agora, todo material que é acessado, essa é a grande questão, num banco de germoplasma de longa duração, tem que tomar muito cuidado na multiplicação desse material. Porque o material parou de evoluir, o material já não é o mesmo de 30, 40 anos atrás, está totalmente diferente, pode já estar em processo de erosão genética. Eu, particularmente, só aconselho buscar em banco de germoplasma de longa duração quando não tem outra solução. Se tiver outra solução, de encontrar um milho de grão amiláceo em outra região, com outros agricultores, é preferível do que acessar esses bancos. Você vai pegar uma amostra pequena que está parada há muito tempo lá. Professor, mas isso acontece somente com milho ou pode acontecer com as outras demais? Com qualquer espécie. Qualquer espécie. Qualquer coisa. Seja arroz, seja... O milho é o mais problemático por causa do sistema de reprodução dele, porque ele cruza ao acaso. Tá? E por cruzar ao acaso, ele tem variabilidade genética, ele tem 10 mil genes, que em combinação são milhões de combinações. O caso do feijão, do arroz, dessas espécies que são autógamas, se autofecundam naturalmente, tem pouca variabilidade genética. Então as perdas genéticas, quando se trata com o milho, as questões são muito mais sérias em termos de erosão genética para o milho do que para o feijão, por exemplo. Entendeu? Mais alguma questão? Pode ir para frente? Que nós nem começamos o que eu ia falar hoje, hein? Aí, ó. Sinal que não aprenderam nada na aula anterior. Agora não muda aqui também. É o último. É o último. Vai lá, passa lá. O conceito da agrobiodiversidade, vocês estão sabendo o que é, né? Uhum. Hã? Ah, né? Aí também não consegue passar aí, o negócio tá... Mas o Ricardo Neder está preocupado com a adequação sociotécnica. A adequação sociotécnica dessas questões da agrobiodiversidade se dá nas comunidades. É lá que se gera essas adequações, é lá que gera tecnologias sociais, estratégias das mais diversas possíveis. Então, é muito complexo para uma comunidade chegar a criar o seu banco de sementes assim, coletivo, que você falou que rolou no momento. Não. Faz um bloco de sementes há décadas. Eu acho que a pilha que está com... Pra você ter uma ideia, tem 840 bancos de semente no Nordeste. Tem alguma referência de massa que dá para pesquisar? Tem, claro. Lógico, tem. Tem inclusive material na internet para você Oi? criar o seu banco de sementes. Eu tenho uma publicação que fala direitinho sobre isso. Eu tenho materiais, se vocês quiserem, eu posso distribuir. Eu tenho aquele último livrinho que eu escrevi, trata um pouco dos bancos de sementes locais. Toda a estratégia organizacional dele, como que trabalha, como que mexe. Mas é bacana. Tem mais de 800 no Nordeste. Tem tudo sob o comando dos agricultores. Agora, banco de semente, que nem eu falei, estava conversando com a Ludmila. Ele só funciona legal em comunidade. Eu acho que o indivíduo, o agricultor, ele pode ter a sua semente que ele guarda. Mas a segurança e a soberania alimentar vai se dar quando você está no coletivo com a comunidade toda nesse processo. Porque aí sim funciona. Porque às vezes você tem a sua semente, mas você perde. Se você não está dentro de um coletivo, nada, como é que ela vai conseguir recuperar o material dela? Vai pedir para o vizinho, talvez não é o mesmo material. Então, funciona em comunidade. Bom, outras questões, que isso aqui já faz mais parte do que eu vou falar hoje, que é a questão do senso da diversidade.
Então agora nós vamos começar a trabalhar com estratégias para trabalhar com comunidade o que nós poderemos iniciar um trabalho em comunidade. Qual que é o nome da menina lá atrás? Hã? Eu, Mariana. Mariana. Será que eu vou conseguir guardar? A idade começa a vir o Alzheimer e começa a tirar tudo da gente. Ludmila, Mariana. Oi? É erosão cognitiva, né? Só não posso esquecer do número que eu vou votar nas eleições, né? Até se criou. Você que mudou? Não. Não muda nada, né? É porque está mudando aqui, mas não está aparecendo na tela. Hã? Mas está mudando o computador. O computador muda, não está aparecendo. Faz uma adequação aí, ó. Puxa o. É isso que eu não estou entendendo. Tira o cabo e põe o cabo. Eles também podem estar no USB. Eu acho que foi Projetor. um projetor. Não, Acho que é o computador comando de mudança. Eles estão ruins as gestões. Acho que é algum problema. Atenção. Muda o comando. O comando está aí no USB. Tira ele daí. O USB aqui? Não. O comando. Isso. Esse é o comando. Ah, sim. Exato. Agora põe o comando no projetor. No projetor? Ué? Professor, já estou. Tem um USB aí. Não tem? Não. Lá não, Vitor. O comando tem que ser Dispersões. Aí, estamos muito específicos hoje. O pessoal quer dar uma paradinha, 5 minutos, e a gente retorna. Fica mesmo? Vamos dar uma paradinha de 5 minutos.